Fala galera, bem-vindos aí ao nosso Pod Cruz. Eu sou o pastor Igor Bernardes, aqui do meu lado tá meu irmão Rodrigo Faria. É isso, e eu quero falar pra vocês que hoje é uma edição muito especial que nós vamos ter aqui, porque eu trouxe um camarada muito abençoado aqui, um pastor que eu conheço de longas datas aí, que é o pastor Daniel. É isso mesmo, Daniel? E aí galera, bom demais estar com vocês aqui. É isso mesmo, meu nome é Daniel, né? Pastor Daniel Oliveira Monteiro, né? Agora ficou pastor Daniel Monteiro, que fica mais bonito, né? Pastor da igreja... É Ministério Palavra da Reconciliação, MPR, para ficar mais fácil, né? É o MPR do pastor Hamilton. Isso. Manda um abraço pro pastor Hamilton, que senão ele já fica bravo com você, um abraço pro pastor Hamilton, né? Que é o nosso pastor presidente das nossas igrejas. E nós temos o pastor titular da nossa congregação aqui no Recanto do Bosque, que é o pastor Ivan, e o pastor Robson também, nosso parceiro aí na obra. E um abraço para vocês. É isso. E Maravilha. É o seguinte, galera, hoje nós vamos aqui compartilhar um pouco de algumas experiências aí do pastor Daniel, tá? Durante a nossa conversa, o nosso bate-papo aqui, eu chamo ele de Daniel, ele me chama de Igor. A gente deixa um pouco o pastor de lado, né? E a gente quer falar um pouco aqui sobre a vida do Daniel, como que foi sua conversão, cara, como que você conheceu Jesus, quem era o Daniel antes de conhecer Jesus, como que foi, cara, a sua vida, a sua adolescência? Conta um pouco pra nós aí, cara. Cara, na verdade, com o passar do tempo, nós vamos entendendo que eu sempre tive um contato com o evangelho, né? Quando a gente era bem criança mesmo, a tia da Assembleia da Rua sempre levava a gente pra escola dominical pra lanchar, né, e tal. Aí, só porque isso aí fica esquecido, né? Vai ficando esquecido na nossa mente, aí com o passar do tempo, aí vai trazendo aqueles gatilhos na mente da gente, a gente começa a lembrar, né, tudo que foi acontecendo na infância da gente, mas era só quando era criança, e com o passar do tempo a gente foi distanciando mesmo da igreja, né, dessa vida de comunhão com os irmãos. Eu fiquei muito tempo, eu comecei minha carreira muito cedo no mundo, né, muito cedo mesmo, rapaz. Eu nunca fui cara de envolver com droga, essas paradas, sabe, mas eu gostava mais de festa, de beber, né. Aí com 12 anos já, por causa da infância, contar rapidão, né? Eu saí de casa muito cedo, né? A gente tinha um lar bem complicado mesmo. Então eu fui morar com pessoas, desde os meus 11 anos, já saí de casa já. Então morei com um, morei com outro, morei com a minha tia um tempo, aí depois morei com os amigos um tempo. E quando meu pai faleceu, eu tava com 16 anos e ia fazer 17, né? Foi quando eu voltei pra casa, que eu fui morar com a minha mãe, que também nem queria morar com a minha mãe, porque vai passando o tempo, cara, você vai acostumando a viver no longe, né, de casa e tal. Aí só porque quando meu pai morreu, minha mãe ficou muito ruim, sabe? Mesmo meu pai sendo um cara muito mal pra minha mãe, a minha mãe, quando ele morreu, ela sentiu muita falta dele. Loucura, né? Mais ou menos aquela síndrome, né, de Estocolmo, né? Sim. O torturador faz apaixonar. Mas aí quando o meu pai faleceu, aí eu decidi voltar para casa. Eu voltei para casa da minha mãe, comecei a morar com ela. Mas também não morei muito tempo com ela, porque 2 anos depois eu já conheci a Adriana, que é minha esposa, né? Eu tava com 18, a gente namorou 1 ano, com 19 anos a gente já casou, já começou a desenrolar o negócio, né? E foi nesse processo, cara, de relacionamento que eu conheci Jesus. Por quê? Nosso relacionamento, porque a gente era muito jovem, eu tinha 19 e a Adriana tinha 15, né? Quando a gente começou a namorar, você bateu o meu recorde, né? Mas beleza, ela tinha 14, né? Ela tinha 14, eu tinha 18 quando a gente começou a namorar. Então, mas foi só 1 ano só de namoro e a gente já mais ou menos casou, né? Que a gente foi casar depois, né? A gente foi morar junto. Aí nesse processo, cara, eu ia numa igreja já, nesse período que a gente namorava. A minha sogra, quando eu fui namorar com a Adriana, ela me propôs algo. Falou assim, ó, só vou deixar, porque ela sabia que eu ia pras festas, bebia, ficava aprontando, né? Falou, ó, a minha filha não é essas mulheres que você vai pra festa, não. A minha filha é diferente. Aí, ela colocou algo pra mim, ó. Mano, e essa parada foi muito louca, velho. Porque ela tava no Araguaia, foi pra uma excursão familiar, e a família que eu fui morar quando eu saí de casa era família, porque a minha esposa é filha adotiva também. Você tem que as coisas de Deus é loucura, né? A Adriana é filha adotiva da família que eu fui adotado por eles. Caramba. Então eu já tava nessa família já, morando com eles, tudo me tratava como irmão, inclusive a mãe da Adriana me tratava como irmão. E sabe o que aconteceu?
tratava como irmão, aí a gente foi crescendo, aí de repente um dia nós estava todo mundo lá, chegou a Adriana, como adotada da família. Eu já estava morando na família já, né? Já tinha um vínculo. Ele foi e adotou a Adriana, né? Como filho e tal. Era menina, a Adriana tinha 8 anos, né? 8 anos. E a gente começou a viver como família mesmo, né? Minha sobrinha, ela dava bênção pra mim. Caramba! Que doideira, cara. Eu era o tio dela, né? Aí a família fez uma excursão, né? A tia, né? Que é minha irmã de consideração, que era tia dela no caso, fez uma excursão paraguaia. A gente foi, deu um beijo no ônibus, cara. Né, dentro do ônibus rolou um negócio lá, ela é bonitinha, né? Eu falei, Ué, tô aqui. Tô fazendo nada. Ué, vai que... Aí beleza, e a gente foi e ficou junto dentro, mas foi só um beijo dentro do ônibus também, não foi mais nada. Você tinha quantos anos? Ela tinha 14 e eu tinha 18. Caramba! Mas também foi só isso também. Um beijo dentro do ônibus. E a gente chegou no Araguaia, só porque eu me apaixonei. Aí chegou lá no Araguaia, né? E a gente tava naquela excursão com a família, só tinha família lá. Minha mãe tava nesse dia também. Aí chegou lá, bebia demais, né, cara? Aí, Nessa idade você já entornava o caneco, né? não, moça, eu comecei a entornar o caneco nesse período, tipo assim, de 12 para 13 anos. E ela bebia também ou não? Ela não. Porque a minha sogra é cristã, né? Interessante. Igual nós estamos falando aí de beber, entornar o caneco, né? Isso foi depois que você saiu da sua casa? Sim, olha o que acontece. Cara, meu pai era alcoólatra, né? Tanto é que meu pai morreu por causa do álcool, né? Então, quando eu fui morar com os outros, então fica livre. Porque eu trabalhava, sempre trabalhei, aí... Você podia fazer o que você... eu tô livre, entendeu? Aí um período eu morei com a minha tia. Aí minha tia sempre colocava algumas questões. Você pode beber, mas não pode passar do ponto, você entendeu? Não pode fazer isso e tal. Aí beleza, só porque eu morei com a minha tia durante 1 ano e meio. Quando eu saí da minha tia, aí eu fui morar com os outros. Cara, 14 anos eu ia pras festas aí, ficava louco. Louco mesmo, bebia igual um louco. Com 14 anos? 14 anos. Me lembro que uma vez nós estávamos vindo de uma festa, eu e um amigo meu. E assim, a galera que eu cresci com eles era até hoje, né? Tudo mais velho do que eu, né? Eu sempre queria estar junto com os caras que era maior e tal. Eu me lembro que nós estávamos vindo da festa, eu tinha 15 anos e esse amigo meu já era de maior, cara. Foi a única vez assim, que policial bateu em mim, uma polícia bateu em mim, né? Porque eu tava bateu não, deu um tapa, né? Que você tá fazendo na rua até agora, moleque, né? E tal, vai embora. E aquela loucura, né, que foi. Mas 14 anos, mano, 14, 15 anos, 16 anos, ia pras festas, era loucura. Dava quinta-feira pra frente já. Você conheceu Jesus com que idade? Eu falo para as pessoas que eu conheci Jesus mesmo tem 13 anos, né? Eu tenho 34 hoje, eu tinha 21, né? 21. Então, na verdade, acaba que você e a Adriana viveram um período longo aí, então, antes de encontrar com Jesus. Aí o que aconteceu? Voltando o raciocínio lá da minha sogra. Aí ela propôs para mim lá no Araguaia, né? Chamei ela pra namorar. Aí a Adriana foi e falou pra mim assim que... a Adriana falou assim, você vai pedir minha mãe? Eu falei, vou, eu pedi ela pra namorar. Eu tava chapado no dia, moço. Aí eu sei que tava todo mundo, era no domingo, né? Aí eu fui lá e cheguei e falei pra ela assim, eu quero... Aí ela foi e falou assim, você pensa que eu não sei que você beijou minha filha, minha sogra, né? Eu falei, não, mas eu quero namorar com ela. Aí começou aquele negócio lá e todo mundo da família falou assim, vixe, saiu de perto que a minha sogra é brava, velho. Se ela veio, ela é brava. A minha sogra, ela é bem... Como é que eu vou falar assim? Ela tem sangue no olho, moço. Cara, ela era bem rígida, então. Não é porque ela é rígida, ela é... De atitude. Ela é de atitude, cara. Se ela tiver que falar pra você, ela vai falar mesmo. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser quem que for. Tipo assim, se Eita, você tivesse de caô, como se diz que a Adriana ia chegar ixi, junto, né? Você pode ficar tranquilo, moço, que ela não pipoca pra ninguém, não, moço. Rapaz, eu falei pra ela, foi o dia das mães, né? A gente foi almoçar lá na casa dela com ela. Eu falei assim, moço, sangue no olho. Ela é benção, minha sogra é uma benção. Aí eu tenho 2 sogras, né? Porque ela é filha adotiva, então. Mas hoje a Adriana também tem contato com a. Essa que você tá falando é a mãe ou a mãe adotiva? A mãe adotiva. Que é a sangue no olho, é que eu pedi pra ela, né? Tá, Que a Adriana morava com eles, né? Mas hoje a gente tem convívio com a mãe adotiva e com a mãe biológica, né? Aí o que aconteceu? Cara, minha sogra foi e falou eu vou deixar você namorar com ela só se você for pra igreja. E a gente começou a ir, eu falei, beleza, eu já tava na marra. Eu já tava querendo
sair da vida louca mesmo, de ir pra festa, né, esse trem. Porque quando eu comecei a namorar com ela, eu já a minha vida com Cristo tem muito a ver com a Adriana também, entendeu? Porque quando eu namorei com ela, eu já queria sair desse negócio de beber, de ficar na farra, saca? Tanto é que depois que eu comecei a namorar com ela, eu fui pra 2 festas só. Foi uma festa que foi, nunca me esqueci, na quinta-feira, na antiga... Ali no Gato Preto, ali naquela subida do lado esquerdo ali, tinha uma casa de... Chácara Sol Nascente? Não, aquela não, a de cima, é um espaço, hoje tem uma igreja lá hoje. Era a antiga Zeppelin. Eu nunca fui lá. Eu também nunca fui não, mas eu passava lá. Eu acho que é isso mesmo. Eu sei que eu fui lá na quinta-feira. É isso mesmo. Eu fui lá na quinta-feira. Agora é uma igreja lá. É uma igreja, é Batista, do pastor João Marcos. Também. Mas antigamente era Zeppelin. Não durou muito tempo não, né? Mas... Era loucura acesso lá. Eu fiquei sabendo de tiroteio e tudo mais. E você foi lá e aí? Aí eu fui lá, eu fui só essa vez na festa, cheguei lá e eu falei assim, achei meio estranho, né? Porque nisso aí tudo, cara, quando eu tinha 16 anos, eu tinha uma namorada. Eu tive uma namorada, gostava dela demais. E eu saía da casa dela e ia pras festas, porque igual eu falei, né? Eu tinha 16 anos, famous, mas era embaçado, entendeu? Sim. Tinha dinheiro, tal, você ia pras festas, dinheiro assim, pra se manter, pra comprar os seus trem, tal, roupa, bebida. E as meninas gostavam disso, né? Aí, rapaz, eu saía da casa dela, ia pras festas, e chegar lá, aprontava e tal. E um dia ela me largou, né? Rapaz, eu fiquei mal demais. Nesse dia eu me lembro, cara, que eu falei algo pra Deus nesse dia. Eu acho que é por esse contato que a gente teve com o evangelho quando eu era criança. Ó. Eu falei assim, ó, se Deus me dá uma pessoa que eu gosto dela e ela gosta de mim, eu nunca vou trair ela. Nesse dia, 16 anos, né? Então quando eu comecei a namorar com a Adriana, que foi um beijo e namoro, entendeu? Um beijo já foi um pedido de namoro já. Aí eu já comecei pra igreja, eu fui pra festa um dia e depois fui pra uma festa de uma empresa. E foi uma sequência, eu comecei a namorar com a Adriana no dia 7 de setembro, porque foi o feriado da independência do Brasil. Aí eu fui pra essa festa em outubro e depois em dezembro foi a festa que as empresas fazem final de ano, né? Nunca mais fui em festa, só assim, com ela, né? A gente começou a ir pra essa igreja, né? Ia pra igreja, mas eu só ia pra igreja, porque tinha algo que era proposto pra mim. Lá eu conheci uns amigos, né? Até uns é amigo meu até hoje, né? E a gente bebia demais. A gente saía do culto, tipo assim, a gente organizava uns esquemas. Tinha lá no Fim Social, que é o bairro onde eu moro, tinha um barzinho bem escondidinho lá. Lá era o ponto. Lá era o ponto. Aí, cara, a gente saía de lá e tinha uma sinuca lá, mordia de sal depois do almoço, nós engatava. Eu lembro que um dia eu cheguei bêbado lá em casa, indo pra igreja, né? Por isso que eu falo, ir pra igreja e se converter é totalmente diferente. Você tá me perguntando o dia que eu encontrei com Jesus, né? Porque esse período até agora você não é convertido, não. Vamos mas eu ia. Vamos ver onde que... Mas eu ia pra igreja, né? Aí sabe o que acontecia, mano? Aí teve um dia que tinha uma conferência da igreja que a gente ia lá em Goianira. Rapaz, eu bebi demais, mas esse amigo meu um dia. Meu Deus. Mas eu fui pra conferência, né? Sim mesmo. Fui, eu tomei um banho lá e fui. E ele falou que o pai dele e a mãe dele, desse amigo meu, é pastores hoje também. Só que eles é pastores da Igreja de Deus. Igreja de Deus do Brasil, né? E, cara, então nós bebia demais. E teve um dia nessa sequência que roubaram a minha moto que eu tinha. Na porta da casa dele quando eu namorava, eu fiz um propósito com Deus. Se eu achasse a moto, eu nunca mais ia beber. Era uma Honda Bis que eu tinha. Eu nunca mais beber cerveja. Que era o que eu mais gostava, né? Nunca mais vou beber cerveja. Só que o dia que eu falei isso foi na sexta-feira, eu nunca mais bebi. Tá até falando pra um amigo meu, cara, tem 14 anos que eu não bebo. Falei pra ele esses dias agora, né? A gente tava numa roda de amigos, todo mundo bebendo cerveja. Falei, cara, vê se não tem nem, porque nem tem vontade. Mas foi nesse dia que aí eu fui pra igreja, aí eu falei, não vou beber mais não. Eu lembro que foi minha sogra me levou a gente pra Caldas Novas, mas ela é corretora de imóveis, a minha sogra, né? Aí ela levou a gente pra Caldas Novas, pra gente pra um apartamento que ela tava vendendo lá, mas a gente ia ficar lá. Cheguei no domingo, fui pra igreja. Cheguei na igreja, aceitei Jesus, né? Levantei minha mão, fui lá na frente, né? Aquele desespero, né, da alma. Sim. Ai, Deus, tipo assim, que um amigo meu tá falando hoje. Eu queria que Jesus resolvesse o meu problema. Você entendeu? Qual que era o meu problema? Eu achar a minha moto. 14 dias depois, tô lá na porta de casa, os caras acham a moto. Loucura, velho. Aí você, ai meu Deus, tem que parar de beber. Não, já tinha parado. Sim. Eu já não tava bebendo. O dia que eu falei, eu já não bebi mais. Entendeu? Já tinha parado, já não tava bebendo mais. Tava lá na porta de casa e chegou lá. Aí, mano, o que aconteceu? Nessa sequência aí a gente começou, né, ir pra igreja. Eu parei de beber e ir pras festas, mas eu só ia pra igreja, né? Aí aconteceu uma parada que lá da igreja foi muito chata. Quer que eu conto?
Você que sabe. É você que manda. Fica à vontade, cara. fica à vontade. Vou contar pros irmãos. Aí chegou lá na igreja, a gente começou a ter relação sexual antes do casamento, né? E teve um dia que nós estávamos na igreja e descobriram, né? Descobriram de uma forma que a Adriana tinha asma. E, quando ela, e as crises de asma davam nela quando ela ficava muito nervosa. E a gente foi e brigou, né? Discutiu lá, porque ela tinha uma amiga que era tribulosa, moço. E eu queria que ela saísse fora dessa amiga dela e tal. Eu sei que a gente brigou, ela deu essa crise. Aí os pastores da igreja foi, não tem raiva dos pastores, né? Que Deus abençoe a vida deles, que foi bênção na minha vida, tudo aquilo ter acontecido. Porque senão não tava hoje onde eu tô e às vezes tinha tomado outra proporção da minha vida, né? E eles foram descobrir, cara, foi pai esse dia, moço. Aí minha sogra sangue no olho, né? Nossa, lembrando da sogra, voltou a sogra na história. Aí minha sogra ela Aí foi, ela agiu. aí minha sogra foi e ficou sabendo, nós tava na conferência, eu tava lá na frente, a Adriana tava passando mal. A conversa que rolou lá em cima foi que eles pensaram que a Adriana tava grávida, por isso que ela tinha desmaiado, mas não era, né? Aí a minha sogra descobriu, a Adriana contou, ela já desceu lá do jeito que ela desceu, ela já foi em mim, lá no meio da igreja, lotada. São umas 300 pessoas só. Só tinha quase ninguém, a vergonha. Ó, eu falo assim, a minha casa caiu legal. Porque foi uma vergonha. Minha sogra chegou e já colocou o dedo na minha cara. Você é um moleque. Porque minha sogra, assim, eu entendo ela hoje porque ela confiava muito em mim, você entendeu? Sim. Confiança, né? Então, tipo assim, querendo ou não, foi uma confiança que foi quebrada. E ela me esculhambou, mano. Me esculhambou. Aí a decisão foi a seguinte: a gente saiu de lá junto, conversou, mas a gente não conseguiu ter um relacionamento depois disso, eu e ela. E foi muito ruim pra nós. Porque assim, ó, o pecado ele tem um preço. E nós perdemos uma bênção muito grande. Porque a minha sogra ela tinha uma condição de ajudar a gente a ter um casamento. Então como é que é a loucura? Dentro só com as roupas dela da casa dela. Caramba. Por causa disso aí tudo, você entendeu? Foi o preço. Foi o hein? preço foi alto, né? Então a gente foi dormir numa cama de solteiro. Eu não tinha nada. Nada. Só tinha uma cama de solteiro e um guarda-roupa. É isso que a gente tinha. Então foi o preço que foi pago. Então quando a gente saiu por causa que os pastores... Aí eu tentei ir na igreja ainda, né? Depois disso. Só porque chegou lá, cara, foi uma cena muito paia. E eu como pastor hoje, e eu aconselho todos os líderes religiosos, eles têm que vigiar demais, né? Chegou uma situação lá na igreja e, cara, foi muito louco, mano. Muito louco. E muito louco pra não falar que foi muito paia, né? Aí lá a igreja de cadeira de plástico. Aí tinha, nunca me esqueci, eu sempre gostei de sentar na frente. Pecando ou não pecando, era lá que eu sentava. Tava lá na frente. Sempre segunda, primeira, terceira fileira no máximo. Cheguei lá, tinha 4 cadeiras assim, 4 cadeiras assim, 4 cadeiras assim. Rapaz, e na hora que eu cheguei tinha 4 cadeiras, né? Eu sentei e a Adriana sentou. Os caras foram lá e tirou as 2 cadeiras. Entendeu? Já ninguém vai entender ninguém vai sentar do nosso lado. Tirou as cadeiras. E eu já achei meio estranho. Falei, por que esse povo tirou a cadeira, né? No caso já tinha algo planejado, né? Ué, não sei, né? Aparentemente, né? Aí nesse dia, cara, o que aconteceu? A pastora da igreja chegou lá na porta da igreja, tinha uns irmãos lá que estavam dando uns amassos lá na porta. Amasso que eu falo, dando uns beijos. Sim. Deu uns beijos lá na porta da igreja e era namorada também, só porque ela já sabia da minha situação. Foi ela que... Só porque, cara, isso foi muito desleal, porque eles nunca nem conversou comigo, eles nem me conheciam, você entendeu? Nunca conversou. Até hoje, tipo assim, quando tem reunião de família, a família tá tudo lá, ela fica muito sem graça quando ela me vê. Né? Porque hoje a história é o seguinte, a família espera me chegar pra me orar, né? Então... Pela consideração que tem, né? Pelo homem de Deus que eu me tornei e tal. E nesse dia, cara, a gente chegou lá, rapaz. Aí, nesse dia, tava eu e a Adriana. Nunca vou me esquecer, esse dia foi muito ruim, mano. Aí, a pastora chegou, aí... os diáconos estavam na frente, mais diaconisa da igreja. Aí, de repente, todo mundo tava de pé. Da igreja. Deixa eu falar algo pra vocês antes de fazer oração aqui. Cheguei aqui na porta da igreja hoje. Os jovens aqui da igreja tá muito tribuloso. Né, a tribulação. E cheguei, tinha uns jovens se amassando na porta da igreja. E eu quero usar algo para vocês. Você pega uma manga verde e você começa a palpar a manga verde. Foi essa alegoria, como eu gostando de falar, essa alegoria que ela usou, da manga. E você pega essa, e todo mundo, mano, já começou a olhar pra mim e pra Adriana. Tipo assim, é eles, né? Mas eu e ela já tá morando junto, que nós já fez, né? Aí, e tanto é que nós não casamos, porque pela lei 15 anos não casa. Mesmo se o pai e a mãe assinar, não casa. Só se estiver grávida, aí casa. Aí, cara, a gente chegou lá, mano. Aí ela falou assim, olha, você pega a mão. E todo mundo começou a olhar pra mim e pra ela. Eu nunca vou esquecer de uma senhora, mano. Essa senhora, ela foi lá, abraçou a gente, sabe? Porque eu acho que ela ficou assim, né? Comovida, né?
A mãe desse amigo meu que eu bebia muito com ele, é a única, tipo assim, que ela... Tanto é que a gente é amigo até hoje, ela sempre aconselhou a gente, né? Falava pra gente ficar firme, não desviar. Ela falou da manga, velho. Da manga, palpando a manga. E quando você apalpa uma manga verde, quando você vai descascar a manga, depois que ela tá? Podre. E quando tá podre, o que você faz? Joga fora. Então isso vai acontecer com as jovens da igreja. Lançaram uma profetada na minha vida. Se é profetado é macumba. É quase uma macumba, macumba gospel, é. Foi. Que a gente ia durar só 8 meses. Ainda falaram isso? Falou, Deram data? Deu data, 8 meses. Falou assim, ó, não, você não dura mais que 8 meses não. Pode deixar, falou assim, ó, pode deixar ela aí, né, que você não dura mais que 8 meses não. Pra glória do Senhor, né, mano? Já tem quanto tempo, Daniel? Dia 14 de agosto faz 15 anos, nós estamos casados. Pra honra e glória de Deus. Pra honra e glória do Senhor. Mas quase deu certo o plano deles. Aí, porque nós vamos chegar onde que era pra... Aí eu decidi não ir pra igreja mais, que minha cara queimou de vergonha, velho. Queimou. Não ir pra igreja ou pra essa igreja? Pra essa igreja. Não ir pra essa igreja mais. Cara, eu sempre fui um cara assim, ó, que eu nunca transferi minhas responsabilidades pra ninguém. Sim. Nunca fui esse cara que disse assim, aconteceu isso por causa do fulano de tal, nunca. Não, foi por causa de mim mesmo. Sim, sempre assumiu sempre. a bronca. Esse talvez tenha sido o resultado de toda a vida que você escolheu naquela época, né? Uhum. Complicado, cara. Pesado. Pesado. Eu cheguei nela e falei pra ela assim, ó, mas nunca mais vou vir nessa igreja aqui. E ela também ficou muito mal, né? Aí cheguei lá em casa, falei que não ia pra igreja mais. Aí nessa situação, o que começou? Eu tinha parado de beber cerveja, mas eu ainda tomava um vinho de vez em quando e tal, né? Aí eu decidi ficar em casa. E eu entrei nessa paranoia, tipo assim, ó, eu não preciso de igreja pra ser crente. Aí é perigoso. Entendeu? Muito. E eu fiquei de jeito, mano. E na minha cabeça tava tudo certo. Você entendeu? Tudo certo. Só porque a gente brigava demais. Demais, cara. E muito descontrolado mesmo. Muito descontrolado. E a gente foi entrando numa crise de relacionamento muito... Tipo assim, nós ficou 2 anos terrível. 2 anos foi osso. Demais. Aí até que chegou um ponto que foi o ápice, né? Aí teve um dia que a gente brigou. Eu falei pra ela ir embora. Aí saí, na hora que eu cheguei não tinha nada mais. Ela tinha ido embora, levar tudo. Ela levou a sério mesmo, né, no caso? Levou tudo, deixou nada pra trás, mas nem um rastro assim, falar assim, ó, vou deixar algo pra me voltar a buscar depois. Nada. Ela levou tudo. Aí eu nem caí em si ainda. Ela foi, depois eu liguei pra ela no outro dia, ela voltou pra casa, só porque depois que ela voltou pra casa foi terrível, né? Porque depois que eu vi que a vaca tinha ido pro brejo, eu desesperei, né? Porque eu achava que eu era o bonzão, né, e tal, né? Aquela questão do cara arrogante, prepotente mais. Até por causa da idade dela que ela tinha na época. Sim, você falou, poxa, ela tava nessa época ela tava com ia fazer 17 anos. ela não vai ter coragem de fazer, não vai ter pra onde ir, etc. Assim, nem pensava isso. Eu pensava que eu era o cara, assim, entendeu? Sim. Era o cara, que ela me amava demais, então poderia fazer o que eu quisesse fazer, que ela ia ficar comigo e pronto, acabou. De repente teve um choque de realidade que não era bem do jeito que você estava pensando. Aí o que aconteceu? Aí eu vi que o negócio mudou. Aí ela começou já a me tratar com meio indiferente e tal, né? Aí ela ela trabalhava, né? Ela trabalhava na construtora. E tinha uma mulher lá que tinha muita inveja, né? Nessa construtora. Depois a gente saca que depois foi, né? Tanto é que depois que a gente converteu, ela até saiu desse trabalho, porque o Senhor mesmo tirando todo o mal mesmo. E sempre fala, você é bonitinho, mas ficar passando por esse relacionamento por causa de quê, né? É isso que o mundo fala, né? Aí, rapaz, ela decidiu, não vamos dar certo mais não, vou largar, nós vamos largar mesmo. Eu falei que não, né, não vamos. Aí só porque como eu vi que o negócio mudou, aí eu falei, cara, eu vou ter que largar mesmo? Não, nós vamos largar mesmo. Aí eu falei para um amigo meu, eu trabalhava com ele nessa época, ele era do MPR, né? Aí eu falei, não, nós vamos lá na nossa igreja, cara, e sexta-feira tem um culto de libertação lá e tal, é bênção demais. Aí eu falei assim, aí vamos, chamei ela pra ir, ela foi, né? Ela foi na igreja na sexta-feira, aí chegou lá, a gente foi, a igreja que onde a gente ninguém nunca tinha dado um abraço em mim, você não sei, o pessoal da família. A gente chegou lá, acabou o culto, o pessoal veio lá, abraçou a gente, seja bem-vindo e tal. Isso é importante, né, Daniel? Demais, cara, demais. As pessoas pensam que não, mas aquilo lá já me faz deu... a diferença. Rapaz, esse povo nem me conhece, me abraça. Eu fiquei 1 ano naquela igreja, ninguém nem pegava na minha mão, que loucura, né? Aí eu já fiquei assim, já gostei, né? Já gostei, já.
A gente começou a passar por esse processo, né? Aí a Adriana passou por um processo de libertação, né? A gente começou a ter muita experiência pesada mesmo com demônios, né? Sim. Muito pesada mesmo, de ver demônio mesmo, de demônio deitar na cama. Esse trem foi loucura, né? Aí depois desse dia, cara, a gente passou pelo encontro com Deus. A gente foi por um encontro, se foi uma sequência muito rápida, né? 2 meses depois a gente passou pelo encontro com Deus, eu passei, chegou lá, eu tive a minha experiência com o Senhor, muito real mesmo. Foi a primeira vez que eu ouvi a voz do Senhor mesmo. Falo para as pessoas que no encontro. No sábado, na hora do almoço, eu vi o Senhor falando algo para mim, no meu espírito. Falou assim, ó, eu vou te levantar como pastor desse tempo. E eu chorei demais, cara. Demais. Eu sei que todo mundo saiu dali para ir ao museu. Eu fiquei ajoelhado lá no espaço, lá chorando mesmo. Pensando, cara, que loucura, porque aquela sensação que você nunca teve antes, né? Não, loucura, quem já passou por isso sabe, né? Então, quando a gente saiu do encontro, cara, a gente saiu totalmente transformado, mano. A gente saiu transformado. Deus, ele transformou a nossa vida no encontro. Eu me lembro que no próximo encontro eu já fui para trabalhar, a Adriana ia para trabalhar também, só porque no dia ela pediu amor, eu queria passar de novo. Eu falei, sem problema. Né? Aí ela passou de novo, mas depois desse encontro, dia 21, foi dia 23 de abril de 2008. Que top. Daniel, por exemplo, diante disso aí tudo que você está falando, contando aí, por exemplo, agora vocês estão firmes. Eu tô falando nessa época que você tá, nesse ponto que você parou agora, vocês ficaram firmes e tal. E eu creio que você sempre foi um cara assim que gostou de, igual você falou, gostava de sentar na frente. Então você sempre foi um cara meio de liderança. E o seu início assim na igreja assim foi de liderança também. Você sempre gostou de estar à frente. Tipo, quando você viu aqueles caras pregando lá, despertou isso em você de querer pregar, de querer fazer? Cara, lá no encontro da igreja, aí tem o batismo do amor, né? Que no final lá eles vai deixar a foto, né? E as cartas. E quando eu ia pra aqueles caras lá na frente, os caras serviu a gente lá, que lá mexeu demais comigo. Eu chorei no dia, né? Porque ninguém nunca tinha me servido, igual, tipo assim, vida louca, né, velho? Você sempre tem que correr atrás do seu e pronto, acabou. Ninguém nunca te serve. Sim. Você sempre serve os outros, né? E eu falei assim, cara, eu quero, né? Então, tanto é que no próximo encontro eu já fui pra trabalhar, já era aquele lugar que eu queria estar. Cara, eu me lembro que a nossa igreja é a igreja em célula, né? E eu me lembro que quando eu saí dali, que eu fiquei louco pra fazer alguma coisa. A primeira coisa que eu queria era liderar uma célula. Eu quero liderar uma célula. Aí eu me lembro que eu ficava pedindo oportunidade na célula pra me fazer dinâmica, né? Deixa eu fazer dinâmica e tal. E aí começou isso daí, né? Comecei fazendo dinâmica na célula. E esse período, só porque esse período da conversão, ele foi muito difícil, né? Foi muito difícil, porque a gente passou muita luta, cara. Muita luta. Porque como eu falei, né? A gente tinha tudo pra ter um relacionamento no começo abençoado. Sim. E eu falo para as pessoas, cara, tudo que você planta não tem como, você vai colher. E a nossa colheita foi terrível. Mano. E às vezes pular etapas, né? A gente pensa que tá fazendo algo, não vai dar nada. Vamos pular essas etapas aqui, é o que a gente quer fazer e de repente a gente dá com os burros na água, né? Pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vejo que você foi um cara que sofreu muito na mão da religiosidade, né? E como isso afetou você hoje como pastor? A religiosidade afetou, eu digo, pode ser de boa ou ruim, a lidar com esse tipo de problema, por exemplo, na igreja, com os discípulos e com a galera que frequenta a sua igreja. Como é que você trabalha com eles nesse ponto? Olha, eu falo para as pessoas, tem 2 formas de você ver as coisas. Você pode pegar aquele, se você é um cara ferido na alma, ser ferido mesmo, falar assim, nossa, as pessoas me machucaram demais, por isso que eu sou assim. Ou você pegar como aprendizado, um exemplo. O meu pai, ele agredia minha mãe. O que eu falava? Eu não quero agredir minha esposa. O meu pai, ele não falava que amava os meus irmãos, nem a mim também, porque nós somos 4. Mas os meus filhos falam que me ama, cara. Me abraçam, então eles têm esse acesso comigo, de abraçar. Dias para trás, eu tava até falando pro Victor, que ele fez 12 agora, ele me abraça, entra no meu colo, me beija e fala que ama. Falei, quero ver quando você ficar mais velho, hein? A questão da igreja é a mesma coisa, mano. Tipo assim, eu não quero ser igual as pessoas são. Você entendeu? Eu não quero tratar os caras igual eu fui tratado. Então, assim, eu não quero... Eu sou um cara que eu falo... Eu sou xarope, né? Eu sou um cara sério mesmo, né? Eu dou dura nos outros. Mas com muito amor. Mas eu nunca tento passar por cima, que é ofender a índole da pessoa ou deixar ela machucada e tal.
sempre falar a verdade, né? Pelo pecado que ela carrega, né? Às Não, vezes as pessoas tentam ofender os outros. Sim, isso aí não, você entendeu? Isso aí não. Tanto é, mano, que você sabe, né? O Igor teve um tempo que ele andou comigo, né? Sim. Tanto é que o dia que ele foi sair da célula, da igreja, eu falei pra ele, falei, mano, vai em paz. Mas tem muitas pessoas que quando você foi lá, e assim, eu sei que eu fui benção na vida dele, que ele já falou isso a mim muitas vezes, eu sei disso. Sim. Então assim, mas tem muitas pessoas que quando você vai sair de um lugar que foi benção, as pessoas quer te matar. Sim. Porque você não quer mais ficar com ele naquele lugar, entendeu? Nossa, aí as pessoas elas querem o quê? Tantas coisas que eu já fiz pra você. Cara, uma coisa que eu sempre deixo claro pras pessoas. O que eu recebi de graça, eu dou de graça. Então ninguém me deve nada. Isso tem que ser recíproco, né? É lógico. A pessoa que recebe, ela que dá. Você entendeu? Se a pessoa quiser sair da igreja hoje, qualquer discípulo meu quiser sair da igreja, eles podem sair em paz. Porque eu falo pra eles, vocês não me devem nada. É lógico que existe algo que é honra, né? Isso destrava a vida da pessoa, né? A semeadura disso. Mas se a pessoa quiser sair por algum motivo, eu deixo claro pra ela, falo, mano, você pode ficar em paz. Uma coisa é certa. Tem discípulo meu que era bem próximo meu mesmo. Ele é muito acusado disso. Ele fala que me decepcionou demais. Eu falo, cara, pode ficar em paz. Eu falo sempre pra ele, cara, fique em paz. Porque você vai continuar sendo meu amigo. Você vai continuar estar nas minhas orações. Você sempre está nas minhas orações. Nunca vou esquecer de você. Ele é São Paulino e vilanovense igual eu. Caramba! Mas eu sempre falo isso pra ele. Então, assim, essa questão do que eu fui ferido, porque é uma ferida, né, mano? E é muito ruim você passar por isso daí. E tanto é que eu acho, mano, é uma coisa que eu vejo. Púlpito não foi feito pra você tratar com ninguém. Você tem que tratar com o cara no discipulado ou na cara dele, você entendeu? Aí, Sim. beleza, você chega lá e você pode, se o cara quiser te agredir ou quiser, beleza. Mas em cima do púlpito, não, o púlpito foi feito pra pregar a palavra, né, mano? Pra tratar a noiva do Senhor, né? É lógico, foi pra pregar a palavra. Então chega lá e prega a palavra de Deus e pronto. né? Cara, por que eu acho interessante, tipo, um bate-papo igual esse daqui? Porque isso vai servir para muitas pessoas. Amém. Pastor, tem muitas pessoas que estão passando por todos esses problemas que você enfrentou no início, estão passando por esses problemas hoje, mas tem duas questões aqui. Alguns podem pensar assim, ele passou, eu também vou continuar do jeito que eu tô, porque ele também passou por isso, conseguiu. A questão é que alguns conseguem passar pelo que o senhor passou, por essas etapas, e consegue sobreviver e permanecer igual você, mas a Adriana está hoje, mas tem umas pessoas que não conseguem. Então talvez um alerta aqui nesse bate-papo nosso pra gente deixar pra galera é o que? Não brinque. Não brinque com o pecado, não brinque com o inimigo. Não pecado gera morte, não né? não pule etapas. Não é isso, Daniel? Não pule. Cara, sabe que uma coisa que, pra resumir uma questão assim, o que mudou na minha vida então? O que mudou na minha vida então? Cristo. Quando Cristo entrou, tudo mudou. Então, para quem que tá vendo a gente, você precisa de Cristo. Porque o mérito disso aqui tudo, do meu relacionamento, vai pro 15º ano, e a gente conseguir ser fiel um ao outro e ao Senhor, é por causa dele. É porque nós entendemos que nós somos apaixonados por ele. Porque se Jesus ele não for o centro das nossas vidas, cara, e a pessoa, tanto é que você fala Daniel, mano, eu nem me preocupo com isso. Eu também não. Porque tem pessoas que elas têm um título, mas elas não são. Então é melhor você ser do que você ter um título. Apenas ter um título. É melhor você ser, cara, você ser humano. Imagina só, Jesus, ele tinha tudo para nascer num palácio, tanto é que as pessoas esperavam um rei que ia nascer num palácio. Que ia ser uma majestade que todo mundo fala assim, nossa, ia ser um revolucionário. Um cara que... Não, mas ele nasceu totalmente diferente do que todo mundo pensava ou imaginava. Então é esse Jesus que nós precisamos nos apaixonar por ele. Olha, aquele dia do encontro, é esse Jesus que eu sempre falo. Então tem 13 anos que eu passei pelo encontro. Então a resposta do começo, quanto tempo então? 13 anos que eu entreguei minha vida para Jesus. E eu tenho certeza de algo. Ele me escolheu, né? Como está escrito na palavra, ele me escolheu. É isso que eu só porque acho top, cara. Isso é um privilégio para mim. E eu não quero ter um ministério restrito nessa terra por não querer ouvir e obedecer ao Senhor. Por querer ser melhor do que os outros, por querer ser maior do que os outros. Na verdade, a conta que nós precisamos de fazer o tempo todo quem quiser ser o maior, que sirva a todos.
O nosso papel aqui na Terra foi de servir. E quando eu encontrei Jesus, que eu estava num contexto de igreja totalmente diferente, que era essa igreja, e agora eu estou numa igreja que eu amo a minha igreja, eu amo os irmãos da igreja, eu amo servir, porque servir a Cristo é servir os irmãos. Não tem como, não tem outra forma. Eu faço para Deus. Não, faz para Deus, mas tem que servir os irmãos, a comunidade. Então, eu amo fazer isso. O recado que eu dou para todo mundo é, cara, a pessoa ela precisa se apaixonar pelo Senhor. Os melhores cultos das nossas vidas tem que ser na nossa casa. Cara, que tempo precioso. Cara, porque se você tiver, a igreja, o púlpito, mano, é só um palco. Mas o palco maior você está na sua casa, com seus filhos, com a sua esposa, com seus discípulos, com os irmãos da igreja. Esse é o maior. E muitas pessoas, mano, elas não valorizam isso. Elas não valorizam o churrasco na casa do pastor. Elas não valorizam o momento de comunhão com os irmãos. Então se torna tudo pesado e tudo carregado. E as pessoas elas não conseguem ser livres nunca para servir a Jesus. Como eu falei, eu fiquei muito tempo indo para a igreja. E às vezes eu ia para aquela mesa de sinuca jogar porque eu não tinha comunhão sadia com os meus irmãos da igreja. Não tinha. Então como eu só tinha um e ele era aquele cara que sempre tava comigo, a gente sorria jogando sinuca e bebendo um vinho, então era ele mesmo. Era a sua referência. Era ele mesmo. Era o momento de alegria que você tinha, então era ele mesmo. Comunhão. Era isso. E sim, mas era ele. E tanto é que a gente é amigo até hoje. É amigo, ele ama demais a minha vida, né? Sempre me trata como pastor hoje. A gente era pastor aí, como é que o senhor tá? Pastor, vamos fazer um churrasco em casa. É meu amigo. Mas sim, cara, eu sou referência, mas ele continua ainda com os hábitos dele de antigamente, mas é meu amigo. Aqui, cara, mas um conselho que eu dou é esse, cara, é apaixonar por Jesus. Só o Senhor, cara, pode fazer a gente ser fiel. Amém. Mais ninguém. Amém. Mais ninguém. Olha só, a gente teve um momento aqui, cara, tipo um bate-papo como esse daqui, dá vontade de ficar horas e horas, cara. Porque eu tenho certeza que o pastor Daniel tem muita coisa para nos ensinar, para ensinar você que está nos assistindo aí. Cara, o que eu acho interessante é o seguinte, você contou a sua adolescência, a sua juventude, os momentos de dificuldades que você enfrentou. Você contou aqui pra nós o seu encontro que você teve com Jesus. Tô escrevendo um livro, sabia? Sério? Escrevi um livro da minha vida. Tem nome aí. Já? Um spoiler assim só pra... Tem nome, tinha tudo pra dar errado. Tinha tudo pra dar errado. Pastor Daniel Monteiro. Logo, logo então vai estar... Pastor, quais são as suas redes sociais? A gente sabe que o senhor tem outro podcast. Tem. As minhas redes sociais é no Instagram, PR Daniel Monteiro, né? Sim. E YouTube também, PR Daniel Monteiro. Só coloca lá PR.Daniel Monteiro. Esse é do podcast? É do podcast. Momento precioso que a gente passou essa tarde. Amém. Tô muito feliz de ter estado aqui para ouvir tudo que você falou, cara, pastor. Eu que fico feliz de estar aqui com vocês, cara. Bom demais. Olha só, antes da gente encerrar, eu queria que o pastor Daniel, vamos abusar um pouquinho dele aqui, só para ele poder deixar um recado aí pra galera, porque é o seguinte, como eu falei, você falou do início, do meio, e hoje você é um pastor. E eu conheço um pouco do seu ministério, do seu esforço, do seu amor para com as vidas, certo? E é igual você falou, tinha tudo para dar errado, mas hoje você é uma peça importante nas mãos do Senhor. Amém. E eu queria que você deixasse uma mensagem para essa galera que está nos acompanhando aí, uma mensagem de como as pessoas proceder, como as pessoas têm que agir, as pessoas que estão afastadas do Senhor, ou que talvez estão vivendo relacionamentos, como o Senhor disse para nós aqui no início, como essas pessoas fazer para se aproximar mais de Jesus e encontrar a felicidade plena e verdadeira. Amém. Olha, uma coisa que eu tenho no meu coração, na minha vida, no meu ministério é algo. O meu momento não define quem eu sou. Quem define quem eu sou é Cristo. E aquele que diz quem eu sou. O Senhor, Ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu, pagou um alto preço pelos nossos pecados. Existe algo da parte de Deus que Ele quer para nós. Que é que nós possamos ter uma vida plena aqui na terra. Que nós possamos confiar e descansar nele. Existe um lugar que é de confiança e descansar no Senhor. O que nós precisamos fazer então é confiar e descansar no Senhor. Eu me lembro de uma vez que eu estava passando por um momento muito difícil da minha vida. E estava deitado eu e minha esposa. E eu falei algo naquele dia, Senhor, e chorando, tenha misericórdia da minha vida. Nunca vou me esquecer desse dia, foi 2014.
e chorando. Eu sei que naquele dia o Senhor mudou uma chave na minha vida naquele dia, porque depois daquele dia Deus ele começou a destravar tantas coisas na minha vida que Ele começou a proporcionar para mim. Então depois de quase 7 anos o Senhor mudou uma chave na minha vida, mas porque eu estava clamando a Ele. Então para você que está passando um momento de luta, dificuldade, e parece ser jargão, e parece ser algo que é raso, mas não é. O nosso maior momento na terra é de clamar ao Senhor. Nosso momento de comunhão com Ele, porque somente Ele pode fazer por mim e por você o que ninguém mais pode fazer. Então confie no Senhor, acredite nele, continue caminhando com Jesus. Ele é o melhor lugar para nós. Que momento precioso, de grande valia e de grande aprendizado. Pastor, obrigado por ter vindo. Amém. Volte uma próxima vez. Amém. Você que está nos assistindo até agora, muito obrigado. Pegue tudo isso e que essas palavras desçam para o teu coração e que possa de alguma forma transformar a sua vida. Curta, compartilhe, comente e até a próxima. Meu nome é Rodrigo Faria. Pastor Igor Bernardes. E esse foi mais um Pod Cruz. Tamo junto. Valeu, galera. Top.